Nesse momento eu chamo o pastor Walter já para assumir o púlpito. Hoje ele está tão radiante, ele veio com Dona Madaline, veio com a Daça, sua filha, também o irmão André veio também. Graças a Deus, irmãos, Deus abençoe vocês. E agora o pastor Walter tem toda a liberdade para pregar a palavra de Deus para nós nessa noite. Pastor, Deus abençoe. Só abrir aqui para você. Boa noite, irmãos. Mais uma vez quero expressar minha alegria em estar com os irmãos. Tem sido realmente um momento agradável poder conhecer os irmãos, alguns lembrar, né, de outros momentos também que nós tivemos aqui, em outras programações. Agradeço também pela receptividade da igreja, o tempo hoje de manhã também depois, né, da escola dominical, o almoço, foi maravilhoso. Eu agradeço a Deus, né, por esse momento de comunhão e saber que estamos em casa, né, estando com o povo do Senhor, nós estamos em casa, não é verdade? E nós queremos também agradecer a Deus porque estou, como o pastor falou, mais animado porque a minha família está aqui presente, né? A minha esposa, a minha filha e o rapaz que está de olho na minha filha, né? O namorado dela, né? E é um jovem, graças a Deus, né? Dedicado ao Senhor, filho do pastor Domício, né? Isso, exatamente, né? Então vocês viram também a foto do pastor Domício aí, esse jovem aí conquistou o coração da minha filha, né? Ore por nós, viu? Estamos ainda aprendendo a lidar com essas coisas, né? É verdade, né? Eu já conversei com o pastor Robério sobre isso também, né? Mas, irmãos, olha só, deixando as conversas de lado, né? Vamos nos concentrar na palavra do nosso Deus. Nós estamos pensando sobre o tema missões, um chamado perigoso, e nós trabalhamos ontem à noite sobre Jesus. Ele preparou o coração, os corações dos seus discípulos para essa grande obra, e eles sabiam que envolvidos nessa grande obra poderiam enfrentar muitas adversidades, perseguições, maus tratos, até os familiares poderiam se levantar contra eles também para perseguirem. E nós vimos também como objeto de estudo a vida do apóstolo Paulo, que já no início da sua conversão já passa por perseguições e também maus tratos, enfim, né? Então ontem nós estudamos um pouquinho sobre as lutas intensas que o apóstolo Paulo enfrentara, inclusive no final da sua vida também ele enfrentou muitas adversidades, o abandono também. Hoje pela manhã nós falamos sobre um missionário trabalhoso que infelizmente, né, nós temos a tristeza em ver aquele servo, profeta, missionário Jonas, que decidiu não cumprir a ordem de Deus e enfrentou sérios problemas, e ele não quis assumir a responsabilidade desse chamado, porque ele entendeu que esse chamado era extremamente perigoso. Trabalhar na região de Nínive, uma cidade extremamente pervertida e perversa, não era o local que ele queria. Mas Deus, através de circunstâncias, tocou no coração de Jonas, precisou levá-lo às profundezas do oceano para que ele pudesse entender que não pode fugir de Deus e que precisa obedecer à voz do Senhor. E aí nós vimos que ele prega a palavra e muitas pessoas realmente se convertem, praticamente a nação inteira de Nínive se prostra diante do Senhor. Hoje nós queremos mais uma vez pensar sobre esse tema, missões, um chamado perigoso, e nós queremos pensar sobre um ambiente muito hostil a desenvolver o trabalho do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que além das forças naturais, nós também temos as forças sobrenaturais do mal, que querem muitas vezes impedir que o trabalho do Senhor possa realmente
fluir e realmente crescer. Nós sabemos que o diabo existe. Nós entendemos que ele sempre vai se opor aos planos do Senhor. Mas mesmo sabendo que ele existe e vai se levantar contra os planos do Senhor, Deus, ele consegue e tem essa capacidade de destruir as artimanhas do inimigo e libertar e transformar a vida de pessoas. Então nós queremos pensar hoje à noite sobre alguém que foi grandemente transformado por Deus num ambiente extremamente hostil e que também foi grandemente usado pelo Senhor através da sua vida. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de ver um cenário de alguém possesso. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver alguém realmente sendo usado por Satanás ou controlado pelas forças das trevas. Infelizmente eu já tive essa experiência ainda quando era muito jovem, garoto ainda. Meus avós, eles viviam uma religião espírita. Em alguns momentos eu pude presenciar esse fato terrível, onde a pessoa, no caso o meu avô e minha avó também, completamente transformada, até a sua voz e a sua fisionomia também totalmente transformada pelas forças do mal. Então é sobre isso que nós queremos pensar, sobre esse chamado perigoso, trabalhar numa região onde sabemos que o diabo está reinando ou está realmente oprimindo e fazendo realmente vítimas, destruindo pessoas. E aí queremos tomar como base o texto de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, do verso 1 até o versículo 12. Nós vamos fazer essa leitura sentados mesmos e depois nós vamos tentar entender e tentar compreender o que está acontecendo nesse episódio tão marcante na vida do Senhor Jesus Cristo. Então diz o seguinte, a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, diz: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que temos contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Vamos orar. Deus, tivemos o grande privilégio de, na tua presença, nesse recinto sagrado, louvar ao teu nome. Esse é o momento, ó Deus, onde nós expressamos a nossa gratidão pelas grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas através desse culto. Nós estamos aqui, Senhor Deus, não obrigados, mas voluntários, porque nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra e nós expressamos a nossa alegria através dos cânticos nesse momento também de reverência ao Senhor. Mas também nesse momento, ó Pai, é o momento onde o Senhor também fala aos nossos corações. E pedimos a Deus que o Senhor possa nos ajudar a compreender melhor a tua palavra e o Senhor possa nos usar também, ó Pai, para esclarecer melhor aquilo que nós lemos da tua palavra e que o Senhor possa mover os nossos corações em ação a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Abençoa as nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, acabamos de fazer
fazer essa leitura de Jesus, ele libertando o homem que vivia possesso, que vivia sobre o comando das forças das trevas. E eu acho interessante, porque esse texto é narrado não apenas por Marcos, mas também Mateus, ele trata sobre esse episódio, e Lucas também trata sobre esse episódio. Você observa lá em Mateus capítulo 4, 28, e Lucas capítulo 8, versículo 26, o mesmo fato, a mesma história, com alguns detalhes, talvez um pouco a acrescentar em alguns dos escritores. Então, esse fato foi tão impactante que Mateus, Marcos e Lucas, eles fizeram questão de registrar, para que nós possamos entender realmente verdades maravilhosas. Então, hoje nós queremos focar nesse texto, e nós queremos em algum momento olhar a vida desse endemoniado. Depois nós queremos olhar um pouco sobre as forças das trevas que estão comandando a vida desse homem. Em outro momento, na mensagem, nós queremos olhar também sobre a sociedade, como a sociedade via esse homem que estava completamente dominado pelas forças das trevas. Em outro momento, nós também queremos olhar a pessoa de Jesus, o que ele fez, e também as suas atitudes, não apenas transformando a esse homem, mas também dando a esse homem algumas responsabilidades. Então, a nossa mensagem, nós queremos reger exatamente, ou focar no endemoniado, nas forças das trevas, a sociedade, Jesus transformando esse homem e algumas atitudes que Jesus tomou nesse contexto, nesse texto que nós acabamos de ler. Então nós vemos, irmãos, que esse fato acontece após um momento muito crítico. Se você observa os versículos anteriores, Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, o que é que está acontecendo? Qual é o evento que está acontecendo nessa situação? É exatamente Jesus acalmando uma tempestade. Jesus está com os seus discípulos, o texto mostra que Jesus está descansando, ele está dormindo, e hoje nós vimos pela manhã alguém que também estava dormindo diante de uma tempestade, que foi Jonas, né? Então Jesus está dormindo diante de um vendaval, e ele está realmente naquele cochilo. Os seus discípulos percebem esse grande temporal, o vento estava batendo com ímpeto naquela embarcação, os discípulos estavam apreensivos, pensaram que iria ser destruídos e ocorrer um naufrágio, e eles acordam Jesus. Aí no versículo 38 do capítulo 4, Jesus acorda, e Jesus levanta, e Jesus diz para o mar: acalma-te, versículo 39, acalma-te, emudece, e o vento se aquietou, e fez-se uma grande bonança. Então acontece algo especial, algo espetacular, algo incrível. Jesus, ele se levanta, e aquelas ondas bravias, aquele vento tempestuoso se acalma imediatamente, porque ele é Deus, ele domina sobre as forças da natureza, e as forças da natureza obedecem à sua voz. E inclusive quando Jesus fala, acalma-te, emudece, os discípulos ficaram possuídos de temor. Nós vemos isso no versículo 41, os discípulos estavam apreensivos e possuídos de temor, e dizendo uns para os outros, dizendo o quê? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Foi algo tão especial, tão fenomenal, tão incrível, que eles começaram a perguntar: quem é esse homem que, quando ele fala, as forças do mar começam a realmente acalmar-se? E esse homem que nós vemos aqui é o próprio Jesus, o Filho de Deus, que criou todas as coisas e que estava ali exatamente com esse objetivo de servir. Então nós vemos que logo em seguida dessa grande tempestade, o mar está revolto, Jesus acalma. Agora Jesus não vai encontrar um mar revolto, ele vai encontrar um homem
perturbado, um homem revolto, um homem apreensivo, um homem que está realmente dominado por uma grande e forte influência satânica. Aí no capítulo 5, versículo 1 diz: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros uma figura muito interessante, uma figura realmente impressionante. É um homem que sai dos sepulcros, um homem realmente com espírito possesso, um espírito imundo, possesso de forças demoníacas. Então Jesus, ao desembarcar, está amanhecendo o dia, ele está saindo do barco, e esse lugar é sombrio, e uma pessoa sombria está se aproximando, esse personagem muito estranho e muito incomum, né? Ele não estava indo ao encontro de Jesus por livre e espontânea vontade, ele está sendo dominado pelas forças das trevas. E uma coisa interessante, irmãos, que nós percebemos que no ministério de Jesus aqui na terra, essa não foi a primeira vez que Jesus teve que lidar com uma situação dessa. Vários outros momentos, várias outras oportunidades, nós vemos Jesus também expelindo demônios. Então me parece que com a chegada do Messias, a chegada do Redentor no mundo, o diabo ficou apreensivo e começou a dominar de uma maneira muito intensa. E nós sabemos que esse é um caminho, um campo muito perigoso, porque o diabo, ele é um ser nocivo e quer destruir. O próprio Jesus disse, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, né? Então ele quer realmente minar, estragar e deixar o homem na miséria. Então esse homem chega, a sua vida está dominada, não pela sua vontade, mas pela vontade do mal. A sua vida está numa completa miséria. Inclusive nós temos aqui a informação que no versículo 4, né? Versículo 3 e 4 diz: ele vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Esse homem tinha uma força incomum, ele tinha uma força incrível. As pessoas tinham medo dele, aprisionavam ele, pegavam correntes e grilhões e aprisionavam esse homem. Mas quando ele estava possuído pelas forças do mal, era uma força tão incrível que qualquer barreira ou qualquer grilhão era espedaçado instantaneamente. A sua força nesse momento, essa força fenomenal vinha das forças do império das trevas. Esse homem vivia realmente sendo levado pelas forças do mal. Inclusive também nós podemos observar que esse homem, além de ter uma força espetacular, uma força incrível, nós vemos também que ele era uma pessoa extremamente descontrolada. Talvez no texto aqui de Marcos capítulo 5, nós não vemos muito isso. Mas quando nós vemos o texto paralelo em Mateus capítulo 8, versículo 28, diz exatamente que esse personagem chega de maneira furiosa. Vamos ler o texto, Mateus 8, 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ali ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto que furiosos. E aí o texto de Mateus diz que são 2 endemoniados. Marcos apenas concentra a sua atenção em apenas um endemoniado. Mas o que nós vemos é que ele está furioso, ele está enraivecido, ele está agressivo, ele está descontrolado. E esse descontrole emocional não é que aconteceu alguma coisa. Esse descontrole emocional porque ele abriu e deu espaço para que o mal habitasse em seu coração e o mal pudesse reinar. Então o seu descontrole, essa raiva, esse ataque de fúria, quando Jesus está saindo do barco e chegando naquela região, e ele vai ao encontro de Jesus, é porque ele estava realmente movido pelas forças do mal. Então nós vemos um cenário extremamente perigoso, e nós sabemos que pessoas que vivem realmente dominadas pelas forças das trevas, elas se irritam
com facilidade, e facilmente elas podem agredir. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre o CAED, que era uma instituição que trabalhava na época, né, com drogados, né, e pessoas que tinham problemas nessa área. E várias vezes na época que era lá em Seramirim o CAED, o pastor na época que estava também trabalhando no CAED, ajudando aqueles alunos, ele falou que muitas vezes esses alunos que estavam tentando se libertar do vício, eles ficavam endemoniados, possessos, e ficavam nervosos, agressivos, e muitas vezes querendo bater e fazer alguma situação em total descontrole. Então nós vemos que o mal, ele faz isso, né? Ele afeta as emoções e traz realmente esse descontrole tremendo. Então esse homem está chegando perto de Jesus e ele está extremamente descontrolado. Nós vemos também no texto que a sociedade, né, está vivendo num grande perigo, porque imagina só você conviver ao lado de uma pessoa que ela é extremamente descontrolada. Nós não queremos estar com uma pessoa que facilmente se irrita e quer bater, quer agredir, quer machucar. Nós queremos viver longe desse tipo de gente. Então, sabemos que esse homem se tornou um perigo social. Esse homem se tornou uma pessoa extremamente violenta e a qualquer momento ele poderia bater, machucar e ferir qualquer pessoa que estivesse ao seu derredor. Então, ele era uma pessoa, praticamente um animal selvagem, sem controle. E esse descontrole é exatamente porque as forças do mal estava ocupando o seu coração. E nós observamos aqui também, né, no versículo 5, veja só, do capítulo 5 de Marcos, 5:5 diz: andava sempre de noite e de dia fazendo o quê? Clamando entre os sepulcros. Então esse homem vivia gritando, ele via realmente no total desespero, ele estava de maneira desesperadora, a sua vida não tinha perspectiva e talvez em alguns poucos momentos de lucidez era uma verdadeira agonia na vida desse homem. Nós observamos também em Marcos capítulo 5, versículo 5, lá no finalzinho diz, o que é que ele fazia com o seu corpo? Ele se feria com pedras, né? Então ele não tinha amor próprio, ele tinha o hábito de se cortar, ele pegava pedras e se machucava. Isso não é porque ele queria, mas porque as forças do mal estavam dominando esse homem. Ele perdeu o amor próprio porque o diabo estava no seu coração e estava realmente impedindo que esse homem vivesse uma vida de felicidade. Ele estava vivendo uma época de grande miséria, a sua vida estava uma verdadeira lástima. E observamos também, aqui no texto de Marcos não revela isso, mas indo para Lucas, capítulo 8, versículo 27, mais uma outra nuance desse homem que nós estamos estudando. Ele era uma pessoa extremamente sem pudor. Nós vemos aí no capítulo 8, versículo 27 de Lucas, diz o seguinte: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então esse homem vivia despido, ele não tinha pudor, ele não tinha realmente aquela noção de decência. Ele machucava o seu próprio corpo e ele andava nu na cidade, nos sepulcros, e ninguém conseguia realmente fazer alguma coisa. É uma pessoa louca, é uma pessoa desesperada, é uma pessoa que não tem autocontrole. Por isso que ele não vivia na sociedade, ele morava onde? Nos sepulcros, né? E interessante, quando nós observamos a vida desse personagem, tudo isso aconteceu porque quem estava governando o coração desse homem eram as forças do mal. O diabo
os demônios estavam conquistaram esse homem e deixaram esse homem realmente numa verdadeira miséria. Ele não tinha mais relacionamento familiar, ele não tinha mais liberdade, a sua vida física era uma verdadeira tristeza, porque o seu corpo era completamente ferido, porque ele mesmo se feria, ele tinha problemas mentais, a sua vida não era uma vida de dignidade, vivia despido, não tinha paz, não tinha alegria, não tinha decência. Essa pessoa, tudo isso por causa dos demônios, por causa das forças espirituais do mal que estavam ocupando o coração dessa pessoa. É interessante, irmãos, fazendo uma ponte, não é? É isso que o diabo faz na vida das pessoas, não é? Ele quer destruir, ele quer minar, ele quer maltratar, ele apresenta para nós, né, algo belo, e depois agora ele mostra a sua outra face como um acusador tentando nos maltratar e nos deixar na miséria. Foi isso que ele fez lá no Éden. Ele mostra para Eva que Deus é mentiroso e diz que Deus estava privando algo muito maravilhoso. Deus disse que você comer desse fruto você vai morrer. Não, vocês não vão morrer, vocês serão iguais a Deus. E infelizmente Eva pega daquele fruto, dá também ao seu marido, e ambos caem e cometem o primeiro pecado. Então nós vemos que o diabo ele faz isso, ele tenta se opor, tenta maltratar, tenta prejudicar realmente a vida do homem. Sempre na história nós vemos a sua influência e a sua ingerência para trazer o homem para a miséria. Jesus não veio para deixar o homem na miséria, Jesus veio para tirar o homem da miséria, tirar o homem das trevas para a luz. Missões é isso. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos iluminando aquelas vidas que estão em trevas, e se elas forem despertas e se a voz do Espírito Santo eclodir naquela alma, ela pode realmente se render a Cristo e assim nascer de novo e ser trazida das trevas para a luz. Então nós sabemos que o diabo ele faz isso. Inclusive o apóstolo Pedro, ele nos diz, não é, que o diabo é como um leão que ruge pronto para devorar. O diabo ele realmente faz isso. O seu objetivo maior é destruir a obra-prima da criação. Qual é a obra-prima da criação? O homem somos nós. Quando Deus criou todas as coisas, ele cria por último o homem e diz ao homem: você vai dominar todas as coisas que eu criei. E o diabo ficou muito revoltado e muito descontente com essa ordem que Deus deu ao homem de cuidar de tudo aquilo que ele havia feito. E ele agora pensa: vou destruir o homem. E ainda o seu pensamento moderno é isso, né? Então o diabo ele tenta atrapalhar o trabalho do Senhor, tenta impedir a obra do Senhor, tenta minar a obra do Senhor, tenta prejudicar. Inclusive nós vemos lá no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo ele mostra um desejo do seu coração, mas esse desejo do seu coração não foi concretizado. Por quê? Porque houve uma ingerência de Satanás. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, 18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Eu queria estar com vocês, Tessalônica, não é? Na igreja de Tessalônica. Ele que fundou a igreja dos Tessalonicenses, não é? Ele queria chegar lá para dar palavra de conselho, de exortação, fazer realmente um trabalho de aconselhamento, mas ele dizia: eu não pude ir. Eu pensei duas vezes, mas não teve condições. Por quê? O texto mostra: contudo Satanás nos barrou o caminho, ou seja, o diabo colocou barreiras para impedir que o apóstolo Paulo chegasse na cidade de Tessalônica. Aí você avança um pouquinho mais em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, quando Paulo diz o seguinte, né? Foi por isso que eu, já não me sendo possível continuar esperando, eu não posso esperar mais. E aí ele diz o quê? Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo, com medo de quê?
que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Então Paulo estava muito apreensivo. Enquanto ele estava numa certa região, ele queria ir para Tessalônica, não pôde. Ele pôde perceber muitas batalhas e muitas barreiras. Ele sabe que o diabo estava fazendo toda aquela situação para impedi-lo chegar. Ele diz: eu estou preocupado e eu preciso mandar alguém para ver como está a igreja, porque eu estou temendo que o diabo está agindo na igreja de Tessalônica para impedir o trabalho do Senhor. Então é isso que ele faz, irmãos. E missões é exatamente isso também. Nós estamos pisando no terreno do inimigo. Nós estamos numa batalha espiritual. Inclusive Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Então nós temos aqui um cenário de uma pessoa que está sendo dominada por Satanás. Nós temos um cenário lá em Marcos capítulo 5, de uma pessoa que está infelizmente sendo motivada e conduzida pelas forças das trevas. E Jesus foi lá. Interessante, né? Jesus ele sai do barco, ele desembarca naquela localidade. Inclusive os gadarenos ou gerazenos, né, eles não faziam parte da nação de Israel, eles eram gentis, né, não faziam parte da nação. E Jesus tinha uma obra especial. Ele queria alcançar o coração daquele gadareno. Ele queria realmente fazer com aquele gadareno que vivia sendo levado pelas forças das trevas, ser realmente iluminado pela sua maravilhosa graça. E nós também precisamos pensar nisso, né? Precisamos pensar naquelas pessoas que infelizmente são banidas e são ridicularizadas, que vivem nas margens da sociedade, que nós até pensamos, é uma figura que jamais pode se converter, porque a sua vida é uma verdadeira miséria. Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, e esse homem pode se tornar um servo do Senhor. Então Jesus vai até lá, né? Inclusive nós vemos que essas pessoas, lá no capítulo 5, versículo 3, lá no finalzinho diz, ninguém poderia prendê-lo. E aí no versículo 4, lá no final diz, e ninguém podia subjugá-lo. As pessoas tinham medo desse homem. As pessoas tinham realmente pavor de se encontrar com esse homem, porque esse homem dava medo. Talvez o aspecto, a maneira como ele se comportava, o seu descontrole emocional, talvez porque vivia despido, e talvez porque ele avançava e brigava com as pessoas, a força descomunal. As pessoas tinham medo dele. Algumas vezes, como diz o texto, algumas pessoas tentaram prendê-lo, mas não conseguiam. Então preferiu jogá-lo fora. Vai viver longe de nós, longe da sociedade, vai para os teus companheiros, que eram os companheiros desse homem, os defuntos, né? Porque ele morava no cemitério, né? Nesse lugar terrível. Então nós vemos que esse homem se tornou uma pessoa extremamente perigosa, era um caso irrecuperável. Ninguém poderia imaginar que esse homem poderia voltar à sanidade mental, ninguém poderia pensar que esse homem poderia viver uma vida decente, porque ele está sendo dominado pelas forças do mal. E vamos isolar essa pessoa, vamos ignorar essa pessoa, vamos nos desviar dela. Nós não queremos ter nenhum tipo de comportamento, de socialização, nós não queremos realmente viver perto desse homem. Então nós vemos, infelizmente, a sociedade desprezando essa pessoa, né? E, infelizmente, é o que nós fazemos muitas vezes. A sociedade despreza, né? E a igreja não pode agir dessa maneira. A igreja precisa chegar a essas pessoas mais desprezadas e desprezíveis, apresentar o evangelho para essas pessoas, talvez pessoas perigosas, talvez em regiões perigosas, porque nós sabemos que o evangelho tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Inclusive o apóstolo Paulo nos diz, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, né? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus. Então o evangelho, ele faz um trabalho especial e descomunal na vida de uma pessoa. Então nós temos uma arma extremamente poderosa, que é o
evangelho. Então nós vemos exatamente que nós não podemos desprezar pessoas que muitas vezes vivem marginalizadas, como esse homem que vivia marginalizado, e foi essa pessoa que Jesus se encontrou, esse endemoniado. E agora nós vemos que Jesus se aproxima desse homem, e quando Jesus se aproxima desse homem, ele expulsa o demônio, né? Ou os demônios, porque Jesus pergunta para esse homem: quem você é? Qual o seu nome? Versículo 9, ele diz, uma legião. E a expressão aí, legião, se observar talvez no contexto da época, 6.000, uma legião é 6.000 soldados. Então 6.000 demônios na vida dentro daquele homem. Ou seja, não era simplesmente um, mas vários que estavam brigando de posse da mente daquele homem. Que tristeza, que agonia, que grande miséria. Mas Jesus se encontrou com ele, e Jesus expulsou aquele demônio. Inclusive o texto diz, não é, que os demônios pediram: olha, manda-nos para aqueles porcos, e Jesus: pode ir. E aqueles porcos caíram, despenderam abaixo. E o que nós vemos, irmãos? O que nós vemos aqui no versículo 15, o versículo 15 diz: indo ter com Jesus, depois daquele milagre maravilhoso e tremendo, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Como está esse homem agora? Depois que teve o contato com Jesus, que Jesus tocou esse homem, que Jesus ministrou a sua graça, que Jesus demonstrou, iluminou o seu coração, expulsando os demônios da vida desse homem. O texto diz que ele estava o quê? Assentado, vestido e em perfeito estado e juízo, e temeram. Então nós vemos uma transformação impressionante. Esse homem que vivia na miséria, que vivia às margens da sociedade, que era um monstro social, que as pessoas temiam ele, que tinham pavor dele. Ele era uma pessoa descontrolada, motivado pelas forças das trevas. Esse homem agora está completamente são, em perfeito juízo. O Senhor regenerou, o Senhor Jesus o salvou. Esse homem agora está centrado, né? Esse homem está completamente regenerado pela graça de Deus. E uma coisa que eu acho interessante, né? Imagina só, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que é que acontece no céu? Uma festa, né? Uma festa no céu quando alguém se converte, quando alguém se arrepende. Nós não vemos essa festa aqui na terra. Nesse contexto, quando esse homem se arrepende, as pessoas nem se alegraram com a renovação, a transformação que esse homem teve pela graça de Deus, né? Inclusive quando eles veem esse homem sentado, vestido, em perfeito juízo, eles temeram. E o que é que eles falaram para Jesus, né? Qual foi o pedido que eles fizeram para Jesus? Nós observamos aí no versículo 17, disseram que rogaram-lhe que se retirassem da terra deles, né? Vá embora. Talvez a gente não consiga entender perfeitamente, mas veja o que diz em Lucas capítulo 8, versículo 37, talvez esclareça melhor o que está acontecendo. Lucas 8, 37 diz: todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogaram-lhe que se retirassem dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Então, não foi apenas os donos dos porcos que perderam seus porcos, que está dizendo: Jesus, vai embora, nós não queremos você aqui. Mas nós vemos que a população se concentrou ali, ao lado de Jesus: você não é bem-vindo, vai embora. Ninguém se alegrou com a transformação que aquele homem teve através da graça de Deus. Aquele homem que era perigoso, agora era um homem realmente rendido, era um homem controlado. Então nós vemos que as pessoas estavam chateadas, revoltadas. Por quê? Porque eles perderam o quê?
dinheiro. Era uma sociedade extremamente egoísta, era uma sociedade extremamente materialista. Não se alegraram com a transformação que Jesus fez na vida daquele homem que vivia na miséria e agora está completamente transformado, e diz: vai embora, Jesus, não nos incomode, você não é bem-vindo aqui na nossa terra, nós não queremos mais te ver, vai para o barco, vai embora, nós queremos viver a nossa vida sem a tua intromissão, sem a tua intervenção. Infelizmente, nós vemos que, como Paulo diz, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ou seja, as pessoas amaram mais o dinheiro do que uma vida rendida aos pés de Jesus, amaram mais ao dinheiro do que ver o milagre de Deus transformando a vida daquele homem que vivia na miséria. Uma sociedade extremamente egoísta, uma sociedade sem afeto, sem sensibilidade, uma falta de amor, um verdadeiro descaso. Deveriam alegrar-se pela transformação que Jesus fez na vida daquele homem, mas praticamente expulsa Jesus daquela a cidade. E o que nós vemos exatamente que Jesus vai, né? Jesus vai. Ele obedece à voz daquela multidão. Inclusive o texto diz no versículo 17, entraram e rogaram-lhe que se retirassem da terra deles. Marcos 5, 17. Ao entrar Jesus no barco, então Jesus obedece à voz daqueles homens, né? Interessante, porque tem um homem que está dominado pelo demônio. Jesus curou, mas as outras pessoas estavam dominadas pelo dinheiro, né? Pelo poder financeiro. Homens cegos, arrogantes e insensíveis, que focavam a sua vida apenas no aqui e agora, não conseguia ver a transformação que Deus havia feito na vida daquele homem. E Jesus realmente fez essa mudança radical. E uma coisa que eu queria pensar agora nesse texto é exatamente as orações que nós vemos nesse texto. Nós vemos 3 orações. Nós vemos primeiro a oração dos demônios. Os demônios oraram a Jesus. Nós vemos aí no versículo 10, que diz: rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Os demônios disseram: Senhor, olha, não nos manda embora, pode nos autorizar a entrar naqueles porcos? E qual foi a resposta de Jesus? Pois bem, pode ir, né? Jesus permite que nesse pedido assim tão estranho, né, que os demônios pudessem realmente ser lançados naqueles porcos, enfim. Então nós vemos que os porcos foram levados para o abismo porque Jesus permitiu. Ele ouviu a voz dos demônios e ele disse: tudo bem, sem problema, vocês podem fazer isso. Interessante. Nós vemos também lá no capítulo 5, versículo 17, que as pessoas rogaram a Jesus: vai embora, não fica aqui mais, você não é bem-vindo, nós não queremos a sua presença, você já deu muito trabalho, você tirou o nosso lucro, você tirou os nossos porcos, nós perdemos muita coisa com a sua chegada, vai embora. Com a resposta de Jesus, ele entra no barco e vai, né? Agora nós temos uma terceira oração, e essa terceira oração, esse terceiro pedido, nós vemos aí no versículo 18, né? Ao entrar Jesus no barco, suplicá-lhe o que lhe fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então esse ex-endemoniado, esse homem que foi alcançado pela graça de Deus, esse homem que foi transformado, era uma vida agora completamente renovada pelo poder e a graça do Senhor. Ele não estava mais sendo dominado pelas forças das trevas. O Senhor estava com ele, o seu Espírito estava com ele, o Espírito Santo estava com ele, e agora ele pede: Jesus, eu quero te acompanhar, eu quero participar do seu percurso, eu quero ser um teu discípulo, eu já fui liberto do poder do mal, o Senhor transformou o meu coração, estou tão feliz, eu quero te acompanhar, eu quero andar contigo, eu quero estar perto de ti. E qual foi a resposta de Jesus, né? Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Versículo 19 diz: Jesus, porém, não permitiu. Interessante, né? Os demônios pedem, Jesus, tudo bem. Os homens pedem, expulsam Jesus, tudo bem.
mas um homem que foi transformado por Jesus, que pede para andar com Jesus, que insiste, não é, com muita veemência: eu quero participar, deixa eu entrar no barco, deixa eu fazer parte do teu colegiado, eu quero estar presente, o Senhor já tocou a minha vida, eu quero participar também da sua jornada e sua peregrinação. E Jesus diz: não, você não vai entrar no barco. Você não vai estar comigo nessa minha jornada. Porque Jesus deu uma resposta negativa, né? E aí eu queria concentrar a sua atenção para você entender exatamente a importância de ver o que Jesus espera de nós. Veja no versículo 19, quando Jesus diz: porém, ele não lhe permitiu, mas ordenou-lhe o quê? Vai para onde? Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então nós vemos que Jesus está dando a esse homem uma negação, mas dentro dessa negativa ele está dando a esse homem uma missão, e essa missão é o quê? Pregue para os seus familiares, restaura o relacionamento que você quebrou durante todo esse período com os seus familiares. Como? Compartilha o que Deus fez na sua vida, compartilha as mudanças e transformações que você está experimentando. As forças das trevas agora não dominam mais o seu coração. Compartilha, fala o que Deus realizou no seu coração. E isso, irmãos, é algo também para nos encorajar, porque muitas vezes nós dizemos: eu não sei falar de Jesus, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu não sei como chegar, como falar. Conta a sua história. Você já foi alcançado por Cristo? Jesus já transformou a sua vida? Você tem experiência da presença de Deus atuando na sua vida? Compartilha o poder e a graça de Deus que tem agido na sua vida, e isso vai ser um grande exemplo, uma grande influência para as pessoas que estão ao seu lado ficarem maravilhadas como Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então nós vemos que esse homem que era extremamente perigoso, esse homem que vivia uma vida realmente completamente afastada de Deus, agora foi abençoado pela graça do Senhor, totalmente renovado, e agora com uma missão. E essa missão é compartilhar dentro da minha casa, compartilhar entre a minha família, compartilhar entre os meus parentes o que Cristo fez na minha vida. Talvez, irmãos, esse é o campo mais difícil para a gente exercer o ministério de pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque as pessoas que nos conhecem desde a nossa infância, nossa família, conhecem nossos defeitos, conhecem os nossos problemas, viram em nós algumas coisas que nós fizemos que impressionaram negativamente, e agora você diz que é crente, agora você diz que é um seguidor de Jesus. Então muitas vezes eles nos desprezam e vão tentar realmente nos oprimir e se afastar de nós. Mas o nosso exemplo, a nossa experiência e a nossa conduta diante dos nossos familiares vai mostrar talvez o grande poder de Deus agindo em nossas vidas. Então o que nós podemos observar é exatamente alguns detalhes para a gente aplicar em nossas vidas, né? O nosso primeiro campo missionário. O primeiro campo missionário desse homem foi na sua casa. Talvez você não foi chamado por Deus para ir para o Japão, para ir para as regiões mais perigosas, como nós vimos ontem à noite, não é? A Coreia do Norte, Afeganistão, a Líbia, etc. Mas Deus te chamou para ser um missionário, uma testemunha viva da transformação que Ele fez na sua vida, aí onde você está, na sua casa, na companhia dos seus colegas de sala de aula, no seu trabalho, na sua vizinhança, e mostrar para eles que realmente Jesus fez e faz uma total diferença na sua vida, porque a sua vida é vivida para a glória do Senhor, e as pessoas vão ver em você transformação.
E elas vão perceber essa transformação e vão querer também conhecer Jesus, porque percebe uma vida transformada. E foi exatamente isso que Jesus deixou para esse homem, é isso que ele deixa para nós, esse campo missionário que todos nós podemos atuar. Não temos desculpas, não temos justificativa de dizer: Senhor, o Senhor não me chamou para a obra missionária. Ele chamou, e essa obra está onde nós nos encontramos, é o campo que Ele nos colocou, a nossa residência, nossos familiares, as pessoas que realmente nos cercam. E uma coisa também que nós podemos destacar é a transformação. Cristo faz transformação, Ele muda completamente a vida de uma pessoa que vive na miséria em um homem de Deus. Aquele homem era desprezado socialmente, aquele homem vivia realmente numa grande tristeza, uma vida completamente na miséria. Jesus chega a ele, transforma a vida dele, esse homem agora se torna um homem santo, é um homem que tem juízo, é um homem decente, é um homem que vive uma vida que está centrada na vontade do Senhor. Deus pode fazer isso. Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa. Nós vemos até a vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Ele era um grande perseguidor do evangelho e o Senhor tocou a sua vida. Ele se tornou um grande evangelista, um grande missionário, um grande homem de Deus. Talvez essa pessoa que você diz: olha, não tem jeito, não tem solução, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que está caminhando para as trevas. Talvez o Senhor pode transformar a vida dessa pessoa. Então não desvalorize, não descredibilize essa pessoa por causa da sua história. Jesus pode transformar a história de qualquer pessoa. Um outro detalhe também que nós vemos é: Jesus foi rejeitado pelos gadarenos, né? Ou pelos gerazenos, né? Mas Jesus sai daquela região deixando quem? Um missionário, não é verdade? Então vai embora, nós não queremos você aqui. Aí Jesus: vou deixar você aqui, ex-endemoniado, para você compartilhar da minha graça, né? Isso é misericórdia de Deus, né? Então às vezes nós somos desprezados porque estamos querendo alcançar aquela pessoa e somos enxotados, somos humilhados e a gente quer desistir. Não podemos desistir. Jesus não desistiu daquela região, Jesus não desistiu daquele povo. Ele deixou um missionário para pregar as boas novas naquela região. Então uma coisa também que nós podemos observar dentro do texto é versículo 19, quando Jesus diz: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como Ele teve compaixão de ti. Então fala sobre isso. O que é que esse homem fez? O que é que esse ex-endemoniado, transformado pela graça de Deus, fez? Versículo 20 diz o quê? Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então nós vemos que esse homem foi muito mais além do que Jesus havia dado para ele. Jesus disse: você vai evangelizar, você vai anunciar aos teus familiares. Ele anuncia para os seus familiares e diz: é pouco, eu preciso fazer mais. Eu vou anunciar agora em Decápolis. Decápolis, Deca quer dizer 10 cidades. 10 cidades, além da cidade de Genezaré, que ele foi realmente a evangelizar. Ele fez muito mais. É isso que Deus espera de nós, irmãos. Há muitos crentes de braços cruzados que não fazem absolutamente nada para o Senhor. E nós temos saúde, nós temos inteligência, nós temos muitas vezes até condição de fazer muito mais, mas nós estamos de braços cruzados. E quando a igreja fica de braços cruzados, a igreja não cresce. A igreja só cresce quando o povo começa a trabalhar. Se nós não evangelizarmos, as pessoas não vão ser alcançadas. Se nós não formos a nossa Decápolis, as pessoas não vão ouvir as boas novas de salvação. E Jesus deixou um homem para pregar para a sua família, e ele diz: eu vou fazer mais do que isso, eu vou pregar não apenas aqui na minha cidade, eu vou pregar nessa região de Decápolis, porque ele entendeu que ele foi transformado. Jesus poderia transformar também a vida de muitas outras pessoas. Pensemos assim, né? Que possamos agir com muito mais esmero, com muito mais dedicação para o Senhor, e talvez vermos no futuro bem próximo essa igreja com um sério problema de espaço.
né? Agora como é que vai fazer? Os cultos não tem mais gente, não tem mais condições de colocar tanta gente aqui, vamos fazer o culto lá fora, e se estiver chovendo, vamos nos mobilizar para construir logo o templo, a nave principal, não é verdade? Queremos isso? Então vamos fazer o quê? Trabalho, vamos falar de Jesus, né? Esse bairro aqui é Rosa dos Ventos, né? Então vamos trazer realmente a palavra de Deus a essas pessoas, esses vizinhos, né? Que moram bem pertinho da igreja, que talvez nunca chegaram aqui para visitar, eu não sei, né? Mas nós precisamos fazer, não espera apenas para o pastor, né? Geralmente as pessoas pensam assim, o pastor é pago para isso, ele foi para o seminário, estudou, agora está aqui na igreja, ele recebe o dinheiro para evangelizar, pregar e fazer tudo. Se você pensar dessa maneira, a igreja não vai crescer. Mas se você disser, eu preciso também me dispor, e eu vou trabalhar, e vou atuar como igreja de Cristo, como discípulo de Jesus, você vai ver coisas acontecendo na igreja e Deus abençoando grandemente a sua igreja. Então coopere, não é? Sabendo que Deus pode transformar, mesmo que seja um campo perigoso, mesmo que essa pessoa seja realmente difícil de ser alcançada, Deus pode fazer milagres, e que o Senhor possa usar a sua vida neste bairro, nessa localidade, para a honra e glória do seu nome, e essa igreja crescer. Sabemos que o chamado de missões é um chamado perigoso, mas isso não quer dizer porque é perigoso eu vou desistir como Jonas, não é porque é perigoso eu não vou me envolver. Estou pronto a dar a minha vida, eu estou pronto a dar toda a minha energia para a glória do nosso Deus. Vamos baixar a nossa cabeça e você vai falar com o Senhor. Eu não conheço vocês, não conheço sua história, não sei se vocês são crentes atuantes, que dão trabalho, que trabalham, não sei. Mas coloca diante do Senhor, dizendo, Deus, eu preciso trabalhar mais, eu preciso evangelizar mais, eu quero ver pessoas sendo rendidas aos teus pés, pessoas, ó Deus, que são difíceis, mas que o Senhor me dê a ousadia para pregar o evangelho, porque eu sei que o Senhor, a semelhança daquele endemoniado que foi liberto, o Senhor também pode transformar a vida de qualquer pessoa, porque o evangelho é transformador. Então que o Senhor me use, que você fala isso, que o Senhor me use, me dê ousadia, me dê realmente a vontade no coração de pregar as boas novas para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Querido Deus e eterno Pai, tua palavra foi lida, foi pregada, nós pulamos de alegria quando nós vemos esse homem que se rendeu aos teus pés. O Senhor foi naquela região, o Senhor foi naquele cemitério, o Senhor libertou aquele homem do poder do diabo, o Senhor fez dele uma vida diferente, o Senhor renovou o seu coração, deu um homem a decência, a dignidade. É isso que o Senhor faz à humanidade, é isso que o Senhor quer fazer à humanidade. O Senhor deixou a nós essa responsabilidade de levar esse evangelho que transforma a vida de qualquer pessoa. Ó Deus, que o Senhor possa usar as nossas mãos, que o Senhor possa usar os nossos pés, que o Senhor possa usar os nossos músculos, que o Senhor possa usar a nossa boca, que o Senhor possa usar o nosso corpo para a tua glória. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós amamos ao Senhor e queremos demonstrar esse amor ao Senhor, não apenas estando na igreja, cultuando ao Senhor, queremos demonstrar o amor a Cristo, pregando a tua palavra e trazendo outras pessoas a conhecerem Jesus. Abençoa, ó Pai, esse povo aqui, ó Pai, e fortalece essa igreja, fortalece também o teu servo, o pastor Robério, a sua família, a liderança dessa igreja, para que todos possam, ó Deus, trabalharem de uma maneira mais intensa para a honra e para a glória do teu nome. É o que pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado mais uma vez pela grande oportunidade e privilégio de estar com vocês. Pastor Robério.